Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a doutora Cíntia Araújo. Nós vamos falar sobre câncer de boca e principalmente, claro, para os homens. Principalmente para os homens. Será que a higiene bucal, todas essas coisas, pode envolver ou ter consequências de um câncer de boca? O fumo? Tem gente que fuma e tem gente que come fumo também, né? Nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, doutora Cíntia? Olá, tudo bom, Tamires? Prazer falar sobre isso. Acho que é um tema extremamente relevante. Aliás, desde o ano passado nós estamos para falar sobre esse assunto. Daí ela estava esperando o Baby, né? Que é uma gatinha, nós estávamos falando agora da gatinha. E agora deu para a gente falar, porque agora está chegando aí, né? O mês de agosto. Todos os meses, todos os dias é para se cuidar. Tem que cuidar. Mas o agosto azul é restrito mesmo e é onde que vai ser muito falado e difundido o câncer de boca. Na verdade, é um momento que chama a atenção ao cuidado do homem, de uma maneira geral. E como o câncer de boca traz uma incidência muito alta em homens, nada como fazer essa associação nesse período. Mas, na verdade, tem que ser trabalhado, como você disse, para toda a vida, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, porque existem medidas de prevenção, existem formas de se prevenir essa doença chamada câncer que assusta tantas pessoas, porque muitas vezes remete câncer à morte, né? Só que a gente sabe que se for prevenido, pode-se evitar uma doença como essa, e se for detectado de forma precoce, 80% dos casos é de cura. Então, o que a gente gosta de alertar a população é em relação a isso, que não precisa vincular diretamente à morte, que as pessoas que têm essa doença vão morrer, ainda mais na boca, que é um local de fácil acesso. Todo mundo pode chegar na frente do espelho, olhar, conhecer a sua boca, olhar a língua, fazer careta na frente do espelho, mas é fácil de observar, o que é diferente quando a gente pensa num câncer de pulmão, num câncer de estômago, num câncer até de útero, que leva uma complexidade maior e há necessidade específica de um profissional para fazer a detecção, muitas vezes, de uma lesão. Então, a pessoa consegue, na frente do espelho, na hora de escovar o dente, perceber se existe algum tipo de alteração e, quando detecta algum tipo de alteração, procurar um profissional para poder esclarecer se realmente tem alguma relação com alguma neoplasia maligna, no caso, o câncer de boca. Doutora Cíntia, para quem usa prótese, né, ponte ou coisa parecida, essas pessoas correm mais risco de um câncer de boca ou não? O Instituto Nacional do Câncer, ele coloca como sendo alguns dos fatores predisponentes. Os principais são aqueles que você levantou. O maldito do cigarro. Falo maldito mesmo porque para mim não existe outra terminologia para me referir a ele. Então, o cigarro, independente do tipo. Tá? Tem gente que fala do tal do arguile, tem gente que fala do cachimbo, do fumo de mascar, independente. Charuto é fedido, mas não faz tanto mal. Não, independente do tipo, ele tem correlação. Bebida alcoólica destilada, né? Aquele negócio, toma uma cachaçinha, tem a correlação. Os dois somados, para você ter uma noção, ele potencializa em 150 vezes a chance de se ter um câncer de boca. E aí o Instituto Nacional do Câncer traz como fatores irritativos, como a prótese, uma prótese traumatizando, machucando. Não quer dizer que os portadores de próteses bem adaptadas tenham algum tipo de correlação, mas alguém que tenha um dente fraturado, machucando sempre no mesmo local, e aí associa com uma pessoa que fuma e ingere bebida alcoólica com frequência. Então, são fatores associados que poderiam estar associados ao câncer de boca. E não diretamente, exclusivamente, quem usa prótese tem uma maior propensão a ter câncer de boca. Não, isso não existe. Nossa, gente, ela falando aqui do câncer de boca, do cigarro, que é maldito mesmo, porque não traz benefício nenhum, bem pelo contrário, só traz prejuízos para a sua saúde. Mas eu conheci uma pessoa, claro que ele veio a falecer, mas ele sempre com cigarro na boca, mas ele sempre deixava aqui do ladinho, sabe? Tudo ele trabalhava, tal, cigarro, e ele ia fumando, mas ele não pegava o cigarro na mão, sempre no ladinho da boca. Nossa, sério mesmo, o lábio dele ficou deformado e foi aonde que deu o câncer. Infelizmente, porque aqui, na nossa região, além do cigarro e do álcool, que é o fator associado, está generalizado, digamos assim, aos tipos de câncer, né? O cigarro é a maldição mesmo. Mas aqui nós temos um problema grande com a radiação solar quando a gente fala em câncer de lábio. Porque a gente pega pessoas que são de pele clara,
né? A região é a região sul, a colonização foi de um público de pele branca, digamos assim, da raça branca, que nós referimos assim, e que tem que se expor ao sol, porque aqui é preponderante a agropecuária. Então, como que eu vou virar para uma pessoa e falar assim, ó, você não vai trabalhar no sol mais se expondo ao sol? Mas a minha profissão, é o meu sustento, é a forma como eu sustento a minha família. Eu costumo dizer isso sempre para os meus alunos. Que jeito que a gente faz com um paciente como esse? Aí sim tem que se instituir medidas de prevenção. Então, muitas vezes a gente pega esses polacos branquinhos assim, Tamires, não como eu, assim, mais moreninha, mas a gente pega os polacos, né, que tem que trabalhar no sol na época de colheita, trabalhar com o gado, ou no corte de cana mesmo, que é muito comum na nossa região, que tem que se expor ao sol e que não usa nenhuma forma de proteção. Não usa um chapéu de aba larga, né, porque todo mundo fala do boné, mas o boné protege até aqui. Exato. Ele não estende a proteção para todo o rosto, né? Então a proteção dele é muito limitada. Então tem que usar aquele chapelão mesmo, quase aquele mexicano que a gente fala, que é o feio, né? Que todo mundo fala, é muito esquisito usar, mas realmente é esse que vai proteger. E usar o protetor. É o protetor solar, existe específico para lábio, protetor labial, com no mínimo um fator de proteção 15. Pelo menos isso. Criar uma barreira de proteção contra a radiação solar, que vem se tornando cada vez mais intensa. Então, se eu preciso trabalhar e eu sei que isso pode me causar mal, a radiação solar, eu tenho que me proteger. E isso é um outro fator extremamente importante quando a gente fala de câncer de boca. Agora, no inverno, os homens não usam nem aquele batonzinho, a manteiga de cacau para dar proteção, para não rachar, porque tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, de dar aquelas rachaduras, muitos lábios chegam a sangrar também. Agora, imagina usar um protetor solar, muitos homens não usam. Não usa. Não, né? O grande problema também do câncer, que a gente fala de uma maneira geral, é aquele negligenciado. Vários pacientes, quando chegam aqui na clínica, já chegam no estágio avançado. Por quê? Porque às vezes estava lá naquele comecinho e, infelizmente, naquela fase inicial ele não dói. Quando que se procura o dentista? Quando que se procura o médico? Quando o negócio está feio. Né? Ai, tá doendo, tá incomodando. A mulher, se tiver uma manchinha no lábio, ela acaba procurando muito mais cedo do que o homem. Né? Então, essa necessidade de se trabalhar um momento mais aprofundado com o homem é necessário por conta dessa visão que o homem tem em relação à sua saúde. Né? Então, ele, ao invés, naquele início, ele perceber e procurar um profissional, de repente, naquele início, removia aquela lesão, poderia até ser um tumor maligno, como já tive casos de pacientes que aconteceram isso, e está lá 8 anos que foi removida a lesão, nada, não tem recidiva, não morreu com o tumor. Você vê uma linhazinha de cicatriz no lábio do paciente. Então, existe forma da gente poder trabalhar isso. A questão é que o homem não tem esse autocuidado. Né? Acaba negligenciando tudo isso. Então, ele vai usar protetor, ele fala, eu não uso batom. Né? Até porque o protetor labial, ele vem na forma de batom. Né? Eu não vou andar com batom, não vou ficar passando Sou batom. muito macho. Sim, ele acha que isso vai denegrir a masculinidade dele, né? Acaba fazendo isso. Então, existe tudo isso. E outra, amanhã eu vou. Se a gente chegar num posto, numa unidade básica de saúde, o público maior vai ser de mulheres. Né? Pode ver que vai estar lá, porque a mulher tem uma dorzinha lá no dedinho do pé. Opa, peraí, eu preciso ver o que é. Né? Então, acabou aumentando mais a sobrevida da mulher e o homem nessa foi ficando por conta desse pensamento que ele possui. Pede para um homem fazer um preventivo de câncer de próstata. Surge o maior preconceito. Pois é, né? Ainda, que pena, né? Sim, é o maior preconceito. A mulher pode ir lá, faz um exame ginecológico, é algo extremamente, digamos assim, comparativamente extremamente invasivo, Exatamente. Perto de um exame que é feito no homem, e a mulher vai com a maior naturalidade dentro dos períodos que tem. Sim, existem aquelas também que têm o receio. Não vou dizer que é também geral, mas comparativamente, o homem tem muito mais preconceito nesses tipos de cuidado do que a mulher. Mas é mesmo, né? Para que, gente? Sério. Melhor prevenir do que remediar, né? Muitos, como a doutora Cintia falou, muitos chegam ao médico, ao dentista, já está um quadro avançado. Para que deixar ir para um quadro avançado se você pode, né, fazer os teus pré-exames? Faça por rotina certos exames. Eu gosto de fazer exames por rotina. Mamografia, eu chego a fazer 2 vezes por ano. Eu acho que todo cuidado, eu sempre falo que todo cuidado é pouco. E o câncer está aí, e como tem aparecido histórias de câncer. Sim, a gente tem muitos casos aqui na universidade. Para ter uma noção, eu tenho um projeto, que é o projeto de prevenção de câncer de boca, onde eu levo os meus alunos para poder fazer os exames preventivos na boca da população. Tamires, eu estou para dizer que 90% dos pacientes, faz 10 anos que eu tenho esse projeto, que nós já atendemos, nunca fez um exame preventivo de câncer de boca. Todos, que a gente preenche uma fichinha, já fez preventivo de câncer de boca? Não. Você sabia? Tem uns que falam assim, eu nem sabia que na boca podia dar câncer.
né? Então, existe essa falta de conhecimento da população. Hoje isso está mudando bastante, né? Eu considero até por uma falha dentro da odontologia, que antes considerava problema de boca era cárie e problema de gengiva. Esses eram os problemas que tinham que ser sanados dentro da odontologia. Hoje não. Hoje a gente vê muita gente morrendo de câncer de boca. Para você ter uma noção, o câncer de boca é o 5º mais comum entre os homens. Eu acho um absurdo isso, ser o 5º mais comum, sendo que ele é fácil de detecção. Sendo que a população deveria ter o acesso à odontologia, pelo menos a cada 6 meses, que seria o ideal, ou quando não, pelo menos uma vez por ano. E nessa uma vez por ano, o dentista, detectando algo, conseguiria prevenir, conseguiria detectar de uma forma precoce e evitar com que haja os transtornos grandes do câncer, como a mutilação, como você disse a respeito do seu amigo, que deve ter tido uma lesão grande, sim, sofreu uma mutilação, teve sofrimento para o tratamento e tudo mais. Mas quando é detectada uma lesão na fase inicial, é muito mais simples de ser resolvido. A gente consegue estar postergando a vida do paciente, evitando tratamentos radicais como uma radioterapia, que é necessário, no caso do câncer de boca, é o tratamento eletivo. Evita todos esses transtornos. O problema é esse, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento do seu próprio corpo. A mulher hoje sabe o que é o autoexame das mamas. Mas você já ouviu falar do autoexame da boca? Pouquíssimos ouviram falar. Então, a gente precisa realmente disseminar essa informação. O que é o autoexame da boca? É você gastar 5 minutos na frente do seu espelho, com uma boa iluminação, e olhar a sua boca. Ver se tem alguma ferida, ver se tem alguma mancha branca, ver se tem alguma coisa mais avermelhada, porque a boca da gente ela é rosinha. As lesões que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente chama de pré-malignas, lesões que têm um potencial maior de sofrer um câncer, a maioria delas elas são ou vermelhas ou brancas. E são lesões que você passa uma gaze, ela não sai com a gaze, lesão que não sangra com frequência, não é algo que está inflamado, é algo que fica lá quietinho na sua fase inicial. E aí o que tem que ser feito? Faz-se uma biópsia, faz um exame no laboratório, observa se tem algum tipo de alteração e acompanha esse paciente. Removeu aquela lesão, a chance de não se transformar em nada é extremamente elevada. Olha só, gente, o cuidado é tudo, né? Agora isso acontece muito com os homens. Alimentação, uma alimentação quente ou muito gelada, pode também levar a câncer? Tem uma correlação muito grande com alimentos mais quentes. Existem alguns estudos, que são até, alguns questionam também isso, relacionado principalmente à questão do chimarrão. Porque no sul do Brasil teria uma associação muito grande, porque se toma água muito quente. Então, mas eu falo questionável porque existem outros autores que questionam realmente essa correlação. Mas, por exemplo, o calor do cigarro, ele tem uma correlação muito alta em transformar aqueles tecidos. Normalmente a nossa boca é toda rosinha. Num paciente fumante, se nós observarmos a boca dele, ele é toda branca. Por que é branco? Porque começa a formar como se fosse um calo na boca do paciente. Mas só que esse calo só se forma porque as células, que faz parte do nosso tecido, começam a proliferar. Então, quer dizer, só está branco porque algo está trabalhando mais intenso. E o câncer nada mais é do que célula proliferando de forma desordenada. Então, por aí a gente já vê, esse calor do cigarro está causando algo de diferente. E a questão dos hábitos alimentares, acho que de uma maneira geral, com uma questão de qualidade de vida geral do que você se alimenta. Óbvio que se você tem alimentos ricos em conservantes, você vai ter uma tendência muito maior a ter o surgimento de N doenças, dentre elas o câncer. Eu falo para os meus alunos, para que se tenha um câncer, a gente não precisa mais que uma célula que sofra um processo de mutação. Eu preciso de uma célula com processo alterado. E a partir dessa célula começa essa multiplicação desordenada. Aí o que pode alterar essas células? Vários fatores externos. Radiação solar, o cigarro, o álcool, a própria alimentação de maneira uma qualidade pobre, digamos assim. Então, tudo isso pode interferir. Porque, por exemplo, se nós pegássemos a população no geral, todo mundo entra em contato com agente capaz de causar o câncer. Radiação que seja de um celular, se nós fôssemos imaginar, um micro-ondas, quantas e quantas coisas, a poluição no ar, todos seriam agentes capazes de causar essa alteração na célula. Mas o que nos protege? É o meu sistema imunológico, é o meu corpo, é a minha defesa. Então, se eu não tenho uma alimentação adequada, eu vou interferir no meu sistema imunológico. E aí, eu facilito a ação desses agentes externos a permitir com que haja essa transformação na célula. Então, há uma necessidade de se cuidar do corpo como um todo, porque a boca faz parte desse todo. Puxa, estou aprendendo um monte de coisa com ela aqui. Todas essas dicas estou aproveitando. Ai, Guile,
Olha, ele equivale a fumar 100 cigarros de uma vez, 1 hora de arguile. Tem isso. Tem muita gente aqui na cidade, né? Isso, tem muita gente fazendo isso de forma desordenada, o negócio está solto. Eu vejo, assim, muitos adolescentes usando isso. Então, acho que talvez falta conhecimento, às vezes, dos pais, porque falam assim, isso não é cigarro. Mas o mal que ele faz, todo mundo fala que aquela água, o efeito que aquela água faz é mais lesivo aos tecidos do que propriamente o filtro do cigarro diretamente na boca. Não quer dizer que assim para de usar o arguile e vai fumar, pelo amor de Deus. Não. Nem uma coisa, nem outra. Pra você ter uma noção, o cigarro só em si traz 60 tipos de substâncias carcinogênicas. O que seriam? 60 substâncias que, se ficar usando continuamente, transforma em câncer. E já sabe, isso o Ministério da Saúde sabe, isso aí é mundialmente conhecido, que tem capacidade. Aí você pega algo que se equipara a 100 vezes um cigarro, quanto que isso não está potencializado? Né? E os transtornos, não só pensando em boca, mas pensando de uma maneira geral, esôfago, garganta, pulmão. Para os pulmões, eu acho que é a pior coisa que tem. Agora, com tudo isso, é claro que nós estamos aqui hoje mais na direção dos homens, né, por motivo até do Agosto Azul. Então, nós estamos falando para vocês, homens, a respeito disso. Mas eu lembro que uma vez eu fui para Curitiba, não faz muitos anos, faz uns 2, 3 anos, e no Hospital Cruz Vermelha, eles tinham feito uma pesquisa a respeito do câncer de boca, o chimarrão quente. Sim. Por motivo da erva. A erva, mas eu acredito que talvez o calor ainda seja Exatamente. O pior. Nem tanto a erva. Associado, né? Eu acho que há necessidade de ter associação de alguns fatores para ter isso. Até algumas pessoas falam, a questão da hereditariedade. Existem alguns tipos de tumor que já tem associação. A gente pega o caso de câncer de mama mesmo. Se existem casos na família, se solicita que quem tem membros na família que estejam fazendo um exame periódico, câncer de intestino. Sim, sim. Então, de uma maneira geral, houve casos mesmo que sejam de boca, que não há essa propensão, essa predisposição hereditária, mas tem que ser investigado. Então, eu acho que é uma soma de fatores para poder ter. Eu costumo dizer assim, não tem câncer quem quer. Ainda não é assim. Mas existe forma de facilitar, se você quiser ter. Né? Eu brinco com os alunos, tem uma historinha, eu falo para eles assim, eu acho que vocês vão enjoar dessa historinha, porque pensa, 17 anos que eu dou aula dessa mesma área, né? Falo, uma hora vocês vão cansar dessa historinha. Mas é uma historinha que o Instituto Nacional do Câncer coloca no seu site, eu acho que eles até tiraram também. Mas eu acho muito interessante, porque a gente ouve muito de paciente assim, mas o meu vizinho, meu avô, meu tio, fumou a vida inteira. Já ouvi muito. E não morreu de câncer. Já ouviu? E aí, quando a gente faz as campanhas... Morreu de câncer do intestino. Quando a gente faz essas campanhas, muitos falam isso para os meus alunos. Aí eu falo para eles, não, você conta uma historinha assim, você está lá em São Paulo, naquelas vias rápidas, aqueles carros que passam... tormento. Isso, 80, 100 por hora. Você pode atravessar essa via de duas formas. Você pode olhar para os lados e passar correndo. Pode ser atropelado? Pode acontecer, vai que vem um carro uma velocidade maior, né? Eu bobeei na hora de olhar... E você pode simplesmente tapar os olhos e tentar atravessar. Você pode passar? Pode, vai que o sinal lá na frente fechou, né? Você conseguiu atravessar. Você fumar significa isso. Às vezes vai ter gente que tampou os olhos, mas teve sorte porque os carros pararam, teve um acidente, alguma coisa. Os carros não seguiram para te atropelar. Sim, se livrou, conseguiu passar toda a vida sem desenvolver um câncer. Teve um sistema imunológico muito bom, teve uma resposta muito boa. Do mesmo jeito que tem aquele infeliz, digamos assim, que às vezes cuidou e também nunca fumou a vida inteira e que desenvolve um tumor. Tanto que a gente tem tumores em crianças, que acontecem, são bem mais raros. Mas a questão é bem essa, são casos raros dos que não fumam. Eu estou para dizer que 99% dos casos que nós damos de diagnóstico aqui na universidade, você pode pegar na fichinha do paciente. Fuma, ingere bebida alcoólica. É regra. É regra isso. Então, a pessoa que estiver tendo isso como hábito... Teve um paciente que a gente atendeu, ele fumava coisa de 2 carteiras. Aquele que falou, tem gente que come o cigarro, que você falou no começo. Tem gente que acende um cigarro com outro, né? Eu já vi muitas cenas assim, de estar fazendo isso. E aí eu lembro que eu perguntei para ele assim, o senhor gosta de uma bebidinha alcoólica? Um tantinho assim. Eu falei, uma dose por dia? Não, meia garrafinha. E ele era pintor. Aí eu lembro que ele falava assim, é que eu estou lá trabalhando, eu tomo uma dosezinha, vou lá, trabalho, pinto a parede. Essa dosezinha toma 1 litro por dia. Sim, nisso.
Imagina, aí desencadeou tudo isso, nunca foi ao dentista. Esse que é o problema. Quando chegou, estava tomada a boca dele. Né? Aí, o máximo que o dentista vai poder fazer é dar o diagnóstico. É fazer uma biópsia, entregar o laudo e encaminhar para o centro de tratamento. Aí, quando a gente detecta de uma forma precoce, às vezes, naquela remoção inicial que a gente vai fazer, que às vezes tem que remover um tanto da lesão, já acaba removendo tudo. E aí, quando manda para o oncologista, ele já vira e fala assim, está zerado, não tem nada, só acompanhamento. Que é caso de paciente que a gente pega com 10 anos, que foi detectado e que não tem mais nada na boca. Então, quanto mais cedo for detectado, maior a chance de sobrevida. Não precisa associar a isso. E alguns pacientes a gente ouve assim, Tamires, você já deve ter ouvido essas histórias assim, se eu tiver, eu prefiro não saber. Muito. Sim, mas tem muito, porque é muito mais cômodo, às vezes, fugir do problema. Realmente, é natural do ser humano, eu não quero saber que eu tenho esse problema, porque se eu sei, me gera sofrimento. Então, é preferível não saber que eu tenho esse problema, esse tipo de problema. Então, tem todas essas circunstâncias que acabam interferindo e geram esses números, né? 5º tipo de câncer mais comum que a gente encontra na população. Então, é se cuidar, que daí você não vai ter esse problema de preocupação. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito das pessoas. Por exemplo, vem uma pessoa aqui, um pacientinho, ele está com câncer de boca, daí fez a biópsia, claro, tudo certinho. Aonde que é feito o tratamento? É feito quimioterapia, depois radioterapia? Onde que é feito? Bom, o paciente que vem aqui na universidade nós temos um centro de referência, uma disciplina que trata só dessa parte de câncer. Daí, aquilo que falou, detectou que existe uma lesão, nós fazemos a biópsia, eu encaminho para o laboratório, no caso do câncer de boca, eu encaminho para o laboratório da Unicamp, que eu fiz meu mestrado na Unicamp, então a gente tem essa parceria da Universidade daqui de Moarama com a Unicamp de Piracicaba. Então, lá eles dão um laudo para a gente e aí a gente encaminha, no caso dos pacientes aqui de Moarama, a gente manda para a UPCAM, em Cascavel. Então, eu ligo, acabo agendando, uma vez estando com um laudo, isso acelera o processo de encaminhamento. Então, é mandado para lá, para esse paciente poder fazer o tratamento lá. Como rotina, tenta-se sempre fazer a parte cirúrgica, que é a remoção cirúrgica, que seria o tratamento ainda o mais eficaz. Em alguns casos, a necessidade de associar com a radioterapia. Então, o tratamento de escolha para o caso de câncer de boca é o cirúrgico e o radioterápico. Em alguns casos, dependendo do tipo de tumor, aí isso tudo vai ser avaliado no local, onde vai ser feito o tratamento com o médico, o oncologista, há necessidade de entrar com a quimioterapia. Mas daí são tipos muito específicos para poder fazer esse tipo de tratamento. Mas dentro da odontologia, nossa obrigação é chegar até o diagnóstico e fazer o encaminhamento. Bom, vou deixar você à vontade para você deixar aquele recadinho assim, né? Agosto Azul, nós lembramos de vocês, homens. Quantas vezes, às vezes os homens falam assim, Dia Internacional da Mulher, tudo é para mulher, é para mulher. Agora, nós estamos levando até vocês, homens, também assuntos, claro, que diz respeito a vocês, aos cuidados que vocês devem ter com a saúde e tudo mais. Tem o Dia do Homem, Agosto Azul. Olha, vocês estão ficando chique, hein? Vou deixar o recadinho para eles. Bom, que se cuidem, que passem a conhecer o seu próprio corpo, que vão para frente do espelho, olhem a sua boca e, se porventura detectarem algo, não tenham receio e nem fiquem postergando de procurar um profissional. Corram atrás de um profissional, vai atrás. Se tiver algo que estiver numa fase inicial, é possível de ser revertido. E de repente chega lá e simplesmente vira e fala assim, não é nada, excesso de zelo não vai fazer mal. Pequem pelo excesso, mas não pequem pela falta. Disse tudo. Que Jesus abençoe a sua vida grandemente. Amém, abençoe a sua, da sua família também. Amém. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. A qualquer momento eu posso voltar com a doutora Cíntia Araújo, para levar um pouquinho mais a respeito do câncer de boca, porque tem muito a ser falado e sempre lembrar nunca é demais também, né? Lembrar vocês, homens, dos cuidados nunca é demais. Eu sei que vocês são bem grandinhos, mas a gente lembra vocês ainda, tá? Sem problema nenhum. Obrigada.